Olá, meu povo de Lima Campos, vindo aqui, e antes de falar o que eu queria falar com vocês, queria agradecer ao meu Deus por tudo, que tem concedido a minha vida até agora, agradecer a Deus por ter abençoado e guardado a campanha da minha mãe ao lado do Estevinho, essa campanha realmente linda, realmente limpa, que foi a nossa campanha. E uma das coisas que me fizeram gravar esse vídeo, hoje, é a respeito de vários vídeos que eu recebi do atual prefeito de Lima Campos, o senhor Jailson Fausto, no povoado Nova Salvação, falando, para as pessoas que estavam lá naquele local e, consequentemente, falando para a população de Lima Campos, hoje em dia, através das redes sociais, tudo se espalha muito rápido, e vendo ali nitidamente o seu discurso de ódio, a arrogância, assim, sem controle, vindo de um gestor que se diz o melhor prefeito de Lima Campos e se diz o melhor prefeito do estado do Maranhão, como alguns dos seus apoiadores dizem. Eu, particularmente, como o limancampense, e tendo ele como meu prefeito, eu me sinto envergonhado por tal atitude dele, como um gestor, como um político, como um prefeito de uma cidade, disseminar o ódio daquela forma, a forma de falar, a forma de dizer. Você vê o posicionamento dele enquanto orador ali naquele momento, o ódio nas suas palavras, quando ele diz que enquanto ele existir na política de Lima Campos, o Estevinho jamais será prefeito desta cidade. Gente, senhor Jailson, quem você acha? Quem você pensa que você é? Meu caro, prefeito de uma cidade, ele é o representante de um povo. Você não é um Deus para decidir, para determinar sobre todas as coisas. Senhor Jailson, não há uma folha que caia de uma árvore sem a permissão de Deus. É bom o senhor lembrar e pensar nisso. Quem o senhor pensa que é para dizer que tal pessoa não vai conseguir chegar a tal lugar porque você não vai deixar? Senhor prefeito, mais amor no seu coração. Isso é triste, isso é vergonhoso para o senhor falar um discurso desses, disseminar o ódio dessa forma, mostrar o quanto a sua ganância é, só para continuar, senhor prefeito, desviando o dinheiro público, fazendo lavagem de dinheiro. E eu falo isso, senhor prefeito, e tenho como provar. Nada do que eu estou falando aqui eu não tenho como provar. Se eu estou falando, eu tenho como provar. E é incrível como vocês falam de tudo, mas não falam da empresa Gramed. Falam de tudo, respondem de tudo, insulta, mas parece que se esquece da empresa Gramed, que tem desviado milhões da nossa prefeitura. Isso apenas um caso de diversos casos de desvio de verba pública aqui em Lima Campos, que o senhor Jailson, sabe muito bem do que eu estou falando. Casos de pessoas que estão como laranjas, pessoas que têm talvez uma moto porque alguém da família cedeu para andar, e é licitante de carros, de máquinas pesadas para o município, sendo laranja,
de familiares. Eu fico me perguntando, senhor prefeito, o senhor acha que ninguém vai lá no portal da transparência, ler todos os contratos que vocês colocam, todas as licitações assinadas pelo senhor enquanto prefeito, pelos seus respectivos secretários? As pessoas estão de olho, o povo está de olho, e o povo tem acordado para isso, senhor prefeito. Esse cargo que o senhor está não é de eterno. Não pense que vai ficar para o resto da sua vida, como você disse, que enquanto vida você tiver. Senhor prefeito, quando eu agradeci a Deus por estar hoje vivo aqui, é porque eu não sei se quando eu terminar de gravar esse vídeo aqui, que Deus me defenda e que Deus lhe livre também, eu não estar mais nem aqui vivo. Por quê? Porque se Deus tirar o meu fôlego de vida, por pouco tempo que seja, eu vou morrer. Eu não tenho certeza nem do que eu vou fazer amanhã. Que dirá eu dizer que alguém não será prefeito de uma cidade enquanto vida existir, como se o senhor fosse dono dos votos de Lima Campos. Senhor prefeito, abra o olho. Prova que o senhor não é dono. É como aconteceu nas eleições de 2018. Na eleição que o senhor prometeu para o governador Flávio Dino, que tinha 98% de aprovação aqui no município. E quem ganhou aqui foi Rosiana Sarney. Senhor prefeito, o senhor não compra o voto de todo mundo, não. O senhor não é dono do voto de todo mundo, não, porque o meu, como cidadão limancampense, eu lhe digo, o meu voto, quem decide sou eu, não é você. E aí eu fico vendo, senhor prefeito, o senhor falar daquela forma, um discurso de ódio, dizendo todas aquelas coisas. E uma coisa que eu achei interessante, que o senhor disse, né, que cuida da nossa cidade como se fosse um bem seu. E é verdade. Eu tenho que concordar com o senhor, que de fato o senhor cuida da administração de Lima Campos como se fosse seu. Inclusive, usa o dinheiro público para uso pessoal, como se fosse seu, né, senhor prefeito? Como se fosse uma empresa sua. E eu fico vendo assim, como que o senhor prefeito, se perde no seu próprio discurso, né? Em coisas que o senhor vai falar e tudo, eu fico observando. E o senhor fala também, diz que será contado, né, hoje, dia 12, a história linda de vocês, a história limpa, e como a campanha de vocês foi história limpa. E o senhor também chama o candidato a prefeito de Lima Campos, o seu Estevinho, como comandado, né? Fulano de tal é comandado. E que ele não sabe liderar e que ele só sabe ser liderado. Senhor prefeito, eu queria lhe fazer uma pergunta. Quando o senhor diz que ele é comandado e que ele só sabe seguir orientações de outras pessoas, o senhor já parou para pensar como é que você pede voto? Como é que é nítido a campanha de Lima Campos? Pessoas dizendo que vão votar na senhora Disse, não por ela, mas por você. E que no final quem vai administrar a cidade é o senhor. E que no final quem vai estar dando ali o suporte, quem vai estar ombreado do lado dela é o senhor. Como a mesma disse que seria um orgulho para ela ter o melhor prefeito do estado do Maranhão ombreado lado a lado com ela. Então você quer me dizer que o Estevinho é comandado e a candidata que o senhor decidiu escolher?
ela terá direito de vez, de voz, de decisão e tomar decisões que não seja comandada pelo Senhor? Uma outra coisa que você falou foi a respeito de alvo principal, que a oposição lhe tem como alvo principal. Senhor prefeito, eu sempre fui criado, ouvindo o seguinte, que quem fala o que quer, ouve o que não quer. Então, fazendo uma análise dessa situação, é a mesma coisa. De quem se coloca em uma situação, em um local que quer, deve se preparar também para o que vier. Como, por exemplo, é o Senhor que constitucionalmente a gente sabe que só pode um prefeito ter 2 mandatos. Ele ganhar uma vez e se reeleger, a reeleição, no total de 8 anos, constitucionalmente falando. Mas o senhor parece que não entendeu muito bem isso e quer ir aí para um outro mandado, para a continuação do intitulado por você progresso. E aí eu fico também pensando, alvo principal foi você que se colocou, senhor prefeito. Tanto é que estamos falando de uma campanha que só tem 2 candidatos a prefeito, Estevinho e Dice. Esses 2, coitados da senhora Dice e do vice dela, que nem poder sair nos cartazes sozinho, nem na convenção puderam ter destaque. Seu foco para eles, a foto maior que tinha lá era a sua. Porque o senhor prefeito, você é muito egocêntrico. Eu sei que você quer todos os holofotes voltados a você. Exemplo disso, do seu egocentrismo, é na entrada do nosso hospital municipal, quando a gente chega lá e vê lá uma foto sua. Qual a necessidade daquilo, senhor prefeito? É algo assim desnecessário. Se eu colocar aquela foto lá para se auto-engrandecer, para querer atrelar a sua imagem a tudo. Você também falou a respeito de que o candidato Estevinho, ele não era original, que ele era uma sombra. Senhor prefeito, novamente eu queria lhe fazer uma pergunta a respeito da candidata que você decidiu escolher. Como eu disse ontem, eu não tenho o que falar dela enquanto pessoa, até porque eu não a conheço. Mas a senhora Dice está sendo o que de você? Ela é ou não é a sua sombra? Sobre ser original, a dona Dice está sendo original, senhor prefeito? A dona Dice, até a identidade dela, a mesma perdeu. De Dice Prazeres, passou a ser chamada de Dice do Jailson. Será mesmo, se uma pessoa que perde a própria identidade para participar de uma campanha em uma cidade, ela é realmente original? Ou ela está sendo a sua sombra? Se sombra, como o senhor diz, não merece ganhar a eleição, e esse caso que eu lhe fiz essa pergunta? E uma coisa que eu fico assim também me questionando, e isso também já sendo um outro tópico aqui da minha fala, é do quanto o senhor é maquiavélico. E eu queria, lhe parabenizar por isso, senhor prefeito, porque até para você ser ruim, você tem que ser bom. Isso, quando eu digo você, eu estou dizendo qualquer pessoa.
para você ser ruim, você tem que ser bom. Um bandido, quando ele vai fazer uma estratégia para assaltar um banco, não é da noite para o dia. Não é daquele roubo de galinha de fundo de quintal, conforme a gente ouve falar e as pessoas dizem. Tem uma estratégia, tem um estudo, tem uma análise para saber cada passo que deve ser tomado. E uma coisa que sobre estratégia que eu fico analisando é devido a várias gravações que me enviaram, de vídeos que fizeram, de campanhas que estão sendo feitas contra a campanha de Estevinho e Marta Lima, de igrejas evangélicas aqui da nossa cidade, dizendo que deve-se votar em pessoas que têm temor a Deus, de pessoas que amam a Deus, né? E que a melhor pessoa para se votar é Nadice, por ser evangélica da Igreja Assembleia de Deus, e o Estevinho não se deve votar nele porque ele é idólatra. Isso foi a palavra que a pessoa usou. Porque ele é da Igreja Católica. Agora eu pergunto para você, católico, que está vendo esse vídeo nesse momento. O que tem a ver? O que tem a ver a sua religião poder atrapalhar em algo de você não saber administrar uma cidade? E sobre falar em religião, qual a sua religião, senhor prefeito? Engraçado também que na campanha de 2016 essas estratégias não foram usadas. Não quiseram colocar o povo evangélico contra, porque era necessário que votasse em você. E a única candidata evangélica era Marta Lima, minha mãe. E nem assim os pastores levantaram bandeira e fizeram a campanha como estão fazendo para alguns candidatos, como muito me entristece também o pastor Pedro Aldir Damasceno, presidente das Assembleias de Deus do Maranhão, ter um posicionamento daquele pedindo voto para um candidato a vereador da igreja e se esquecendo de outros candidatos também que são da igreja e que estão concorrendo ao mesmo pleito eleitoral, como se aquela pessoa fosse a melhor opção. E aproveitando esse mesmo viés de religião, eu queria saber se o senhor prefeito, se o senhor já aceitou a Jesus. Porque o vereador Ebel falou que desistiria, que sairia da política se o senhor aceitasse a Jesus. E você, prefeito, sabe muito bem que ele disse isso, assim como o senhor Ebel Cavalcante. Você sabe que você disse isso, você sabe das coisas que você disse em cima de palanque, e você também sabe das coisas que você falou contra o Jailson, das coisas que você desmascarou do senhor Jailson, para hoje, no dia do evangélico, o senhor subir lá no palanque ao lado dele, pedir voto, que estava claramente ali quase um comício / palestra do que vocês estavam fazendo. Eu fiquei olhando, senhor Ebel Cavalcante, para sua cara, quando Jailson lhe chamou, pegou na sua mão e disse assim: o Ebel, ele andou um pouco chateado, enraivado, mas na verdade o Ebel sempre foi meu. E eu vendo ali o senhor pegando na mão dele, concordando com aquilo, abraçando, como se tivesse esquecido tudo o que o senhor mesmo falou. Olha, são com esse tipo de coisa, é com esse tipo de política que eu me envergonho. É com esse tipo de política que eu sinto nojo.
é desse tipo de coisa. Mas ainda assim, eu acredito na política correta, eu acredito na verdadeira política limpa. E voltando à minha fala inicial, a respeito do que o senhor prefeito Jailson Fausto falou, que jamais Estevinho será prefeito de Lima Campos enquanto vida ele tiver. Enquanto ele estiver na vida política, melhor dizendo. População de Lima Campos, cidadão e cidadã limacampense. Quem manda no seu voto? Você ou o senhor prefeito Jailson Fausto? E na verdade, ele sabendo disso, ele disse assim: sabe quando isso vai acontecer? Quando o povo mudar, e o povo não muda. Infelizmente, o pensamento dele para com a população de Lima Campos é como diz aquela música: eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. É triste, porque o senhor prefeito, como eu falei que ele era um cara muito inteligente e maquiavélico, ele sabe exatamente aonde chegar. O pensamento e a fala dele é que todo mundo tem o seu preço e que ele vai comprar todo mundo. Meu povo, acorda. Acorde para a realidade. Veja as coisas da forma que estão. A ditadura já acabou. Isso aí é uma ditadura moderna. Vamos abrir os nossos olhos. Vamos nos despertar. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Gente, abram os olhos de vocês. Tem aquela famosa frase: libertei 1000 escravos. Poderia ter libertado outros 1000 se eles soubessem ao menos que eram escravos. Da mesma forma é você, cidadão limacampense. Abra o olho que seu voto está sendo vendido, que seu voto está sendo comprado por lideranças políticas, de que compra tal liderança ali está comprando você também. Seja independente, seja dono do seu voto, tome as suas decisões, tome as suas escolhas. É importante um choque de realidade desses para a gente parar e refletir e pensar se somos nós mesmos que estamos decidindo. Eu fiquei arrasado hoje quando eu ouvi um áudio de uma pessoa que eu tanto tenho uma admiração, dizendo que se o senhor prefeito colocar um cachorro, esse cachorro ganha as eleições. Minha gente, pelo amor de Deus, aonde vamos chegar com pensamentos como esse? Aonde vamos chegar? Quem na verdade está querendo continuar saqueando, desviando o dinheiro público é o senhor prefeito. E o povo está de olhos fechados, querendo ser cego. Abram os olhos, população de Lima Campos. Sejam livres e tomem a decisão de escolher o seu voto. Não deixe que ninguém venha escolher em quem você vai votar, não. Tome essa decisão você mesmo. Abram os olhos. Na hora que você for votar, é só você e a urna. Não vai ter ninguém lá. Porque eu fico triste, gente. Essa revolta, essa coisa, é porque você muitas das vezes está só dentro da sua casa e não sai de casa em casa. Não vê o quanto que ainda tem pessoas passando fome na nossa cidade. Não vê o quanto ainda tem pessoas que estão na mais profunda pobreza. E nós ouvindo pessoas dizer que
porque a cidade está em progresso. Progresso apenas para uns, para outras pessoas não. É triste você ver uma mãe chorando, dizendo que não tem o que colocar dentro de casa para os seus filhos se alimentarem. É triste ver uma mãe dizer isso. Ver uma mãe abrir o armário da sua casa e não ter nada, gente. Nenhum pacote de arroz. E ela dizer que não sabe o que vai fazer para os seus filhos comerem. E acreditem, essa realidade não é lá na África não, gente. É em Lima Campos. Quem disser que eu estou mentindo, vem aqui na minha casa. Eu levo você lá para você ver. Quem não consegue acreditar, venha que eu lhe levo lá para você ver a pobreza que ainda há na nossa cidade. E pessoas quererem ser donas do seu voto. Senhor prefeito, para encerrar minha fala, eu quero lhe dizer o seguinte. Lula também achou que seria dono do Brasil. O povo acordou e mostrou que ele não era o dono. E eu creio que o povo tem acordado. E vai lhe mostrar. Quem vai lhe mostrar é o povo. Não sou eu. É o povo. Quem é que manda nos votos de Lima Campos? Quem é que realmente manda? Porque você sabe que não é você. Prova disso, como eu falei, foi na campanha de deputado que o governador não tirou maioria aqui, que era o governador que você estava apoiando, e os seus deputados, nenhum, tiveram a quantidade de votos que você prometeu que eles teriam aqui. Meu povo, beijão para todos vocês, obrigado por ter me escutado até aqui. E dia 15, vote 14. Vote certo, vote na mudança, vote para mudar. Acredite, acredite que é capaz. Nós precisamos apenas de um voto do seu. Um voto de consciência, um voto de mente aberta, um voto inteligente, um voto de decisão. Vote certo, vote no 14 para mudar a história da nossa cidade. Um grande abraço a todos vocês e que Deus nos abençoe e que Deus ajude a cada um de nós tomar a melhor decisão. Porque aquela coisa, decisões decidem destinos. E só você pode decidir o destino da nossa cidade. Pense bem em quem você vai colocar o destino da nossa cidade nas mãos. Tá bom? Um grande abraço a todos vocês.